Gente, desculpa, eu acho que tá todo mundo fazendo live no mesmo horário, pendurando. A internet está ficando congestionada. Ai, que pena, recontou tanta coisa. Ai, que pena. Ontem aconteceu a mesma coisa com a Júlia. Eu acho que tá todo mundo pendurando, fazendo live. Com certeza, é Mas, verdade. Eu vi um monte de live aqui de pipocando. Começou, fulaninho começou uma live, fulaninho começou uma live. não é? Aí eu acho que começa a travar. É, Eu não sei se é o próprio é Instagram e aí verdade. depois estabiliza. Mas vamos lá, você estava É, falando da então tá. faculdade, né? Você fez direito, É, já nem sei já mais onde fez eu tava. Eu comecei a concurso. falar isso. Fiz direito, fiz concurso. é, E aí, bom, e galguei, né, todos os degraus que eu gostaria. Fiz mestrado, fiz doutorado em direito ambiental, que é uma área que eu gosto, né? Mas eu tenho um outro lado que Uhum, despertou desde muito cedo, que foi o lado espiritual. Minha família é uma família, em parte conservadora, então, é católica, apostólica, romana, né? Então, minha mãe se casou na igreja, todo mundo batizado, sabe? Todo mundo fazendo primeira comunhão, aquela coisa bem, né, tradicional. Eu sempre odiei ir à missa, eu ia porque era obrigada até um certo ponto. Depois eu falei, não quero mais, né? uhum. E eu sempre tive uma inquietação e começou muito cedo, mas muito cedo, assim, por volta dos 7 anos, se eu não estou enganada. A primeira inquietação que eu tive foi o que que acontece quando a gente morre? O que que é a morte? E isso ficou muito forte em mim. E eu me lembro que eu perguntei ao meu pai e ele me deu uma resposta, assim, meio que em parábolas. Eu não consegui entender, aliás, eu não consigo entender até hoje, nem ele sabia o que ele estava dizendo. Mas, enfim. É, e aí eu comecei, assim, depois de um certo momento, porque até então nessa época, né, de até faculdade e tudo mais, eu estava tão preocupada em fazer a minha vida, em é, e morar sozinha. Na verdade, eu até me casei nesse meio tempo, nem fui morar sozinha, não tive nem tempo, eu morei sozinha depois que eu separei, depois eu chego a essa parte. Então, eu queria muito ter esse lado, né, de ter a minha vida, ter a minha independência, criar toda essa segurança material necessária, né? E aí, depois disso, eu realmente comecei a procurar é, qualquer coisa que começasse a satisfazer essas dúvidas, essas inquietações que eu tinha dentro de mim. Comecei a buscar. Então eu comecei a ir a frequentar todos os tipos de religião que você possa imaginar na faculdade. Eu conheci uma colega, a gente se tornou até bem próxima. Ela era kardecista, mas assim, de carteirinha, até muito radical, para o meu gosto. Eu não gosto de nenhum radicalismo, mas eu acabei indo. Ela me levava, ela queria me doutrinar e ela me levava, eu ia. Eu assistia algumas palestras, comecei a ler alguns livros, gostei, mas ainda faltava alguma coisa, então eu comecei a fazer todo tipo de curso que vocês possam imaginar. Eu fiz curso de cura, então cura energética, eu fiz Reiki, eu fiz Theta Healing, eu fiz Reconnection, sei lá mais o que eu andei fazendo por aí. Eu fui ao centro de Umbanda, lia muita coisa, lia tudo que dissesse respeito a esoterismo, a misticismo, tudo que vocês possam imaginar. Frequentava vidente, frequentava cartomante, frequentava bruxas e por aí vai, né? E sempre fui uma pessoa intuitiva, mas não era também aquela. As pessoas me chamam de bruxa, né? Mas eu sempre levei em consideração o meu raciocínio lógico. Eu achava que era lógica. Eu achava que, nossa, isso vai acontecer, é lógico que isso vai acontecer por isso, né? Por mera matemática. Depois eu fui ver que não era bem assim. Não existe matemática para determinados acontecimentos da vida. E aí Verdade. eu fui perceber, eu sou intuitiva mesmo, né? E aí, lá mais ou menos, eu sempre desde criança, eu era alucinada por astrologia, desde criança. Então, aos finais de semana,
quando eu ainda vivia aquela vida travada e vivia insatisfeita com, né, com tudo aquilo, eu ia à casa dos meus avós, era aquela coisa, só vivia dentro de família, que era uma coisa que não me agradava, aliás, não me agrada até hoje, e ia à casa dos meus avós, final de semana era dentro da casa dos meus avós. E às vezes, vendo Jornal Nacional, Fantástico, esses troços aí horrorosos, que eu não gostava de nada disso. Então, enquanto estava toda a família reunida na sala, eu ia para a biblioteca do meu avô e começava a folhear uns livros. Mas assim, o meu avô, ele estudou no seminário, estudou para ser padre, era uma pessoa cultíssima, uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Falava latim, grego, e por aí ele falava de tudo, sabia tudo, sabe? Era maravilhoso, era uma pessoa admirável. Mas depois ele largou o seminário, foi ser diretor de escola, fundou um ginásio no interior do estado. Ele é de São Paulo, do interior de São Paulo, mas ele veio para o estado do Rio de Janeiro, ficou aqui. Depois ele fez concurso para fiscal, que hoje seria a FTN, né? Fiscal do Tesouro Nacional, passou, que ele era maravilhoso. E aí, até porque ele queria também, de certa forma, prover a família, né? Já tinha se casado, tinha 2 filhas, a minha mãe e a minha tia. Mas então eu comecei a frequentar a biblioteca do meu avô, mas a maioria dos livros eu não conseguia ainda alcançar, eram muito difíceis, tá? E às vezes eu ia para o quarto da minha tia, que tinha uma outra bibliotecazinha, e ali tinha alguma coisa de astrologia. Ela, pelo signo solar daqui do Ocidente, depois eu explico por que eu estou falando dessa forma, ela é aquariana, então ela tinha lá um livrinho sobre aquário, mas tinha outras coisas, eu lia ali, eu era apaixonada por astrologia, sempre fui apaixonada, lia tudo, mas não sabia bem por onde começar, né? E por outro lado, eu sempre tive loucura por tudo que se relacionasse à Índia. Não naquele aspecto ripongo, de Haribo, de andar com roupa, né, com aquele jeitinho meio hippie, porque eu não tenho esse estilo, né? Vocês podem. E se tivesse, era hip chique. Não tenho E muito esse se estilo. tiver? Se eu tivesse. Mas eu gostava, eu queria saber mais da cultura, eu queria beber a Índia e não sabia como. Então, livros sobre a Índia, filmes sobre a Índia, eu tinha loucura. Até quando, depois de já ser profissional e tudo mais, eu adorava, sempre adorei estudar línguas, idiomas. É um dos hobbies que eu tenho, sempre tive. E aí eu estava estudando alemão. E uma professora de alemão, que era toda maluquete, maravilhosa, muito boa professora, mas maluquete, sabe? Maravilhosa. Ela me falou sobre uma prática de yoga que ela estava fazendo, que tinha começado, que achou diferente e tal. Fui eu lá. Ao mesmo tempo que eu comecei a praticar yoga, eu também, acho que antes disso, eu satisfiz o meu sonho de conhecer a Índia. A turismo. Eu tinha um namorado na época e o cara era esquisitíssimo. Aliás, a minha vida é repleta de homens esquisitíssimos. E aí, o cara era cheio do dinheiro, mas o cara não queria viajar. As férias dele, ele passava sempre numa cidade aqui, perto, e ele não queria viajar, ele não queria conhecer. Tudo bem, eu aceito, beleza, cada um com o seu cada um, né? Mas então, me deixa ir. E eu acabei indo para a Índia. Fui sozinha, me juntei a um grupo numa agência de São Paulo que fazia um tipo de turismo mais espiritual. E eu fui. E adorei, adorei, adorei. É claro que foi uma viagem, assim, para turista, mas como eu fui a muitos templos, eu conheci muita coisa. Aquilo, assim, conseguiu satisfazer muitas das minhas curiosidades. E aí, bom, comecei a praticar yoga e tudo mais. Eu não me lembro exatamente a cronologia, porque tudo aconteceu muito próximo. Eu primeiro estive na Índia e logo depois eu fui fazer yoga. Mas foi mera coincidência. Não foi porque uma coisa me levou à outra. Não, foi coincidência temporal, que eu digo. E aí, teve uma época nessas buscas diversas espirituais, eu comecei a fazer um curso de metafísica. Um negócio muito louco. Muito, muito, muito louco. E depois eu fui até o final desse curso. E
depois, esse curso era um pressuposto para um curso de astrologia que a professora dava. E aí, quando eu soube que ia abrir uma turma nova, eu falei, e era próximo ao meu aniversário, eu falei, eu vou me dar de presente. E eu comecei a estudar astrologia. A astrologia é a astrologia ocidental, na época eu não sabia disso, né? E aí eu estudei. A professora era um final de semana por mês. E ela dizia, olha, vocês quando comecei... E era tudo à mão, a gente rascunhava, desenhava o mapa todo à mão, todo. Todos os cálculos, tudo à mão. Nossa. Pintava, coloria. E assim, meu talento artístico, que é uma coisa que eu tenho também, que eu já pintei a óleo e tudo mais, eu adoro arte. Eu fazia aquilo com muito prazer. E ela dizia, olha, vocês podem fazer mapas e trazer para eu corrigir. Para quê que ela foi falar isso? Toda aula eu chegava com um catatal de mapa para ela corrigir. E ela corrigia, adorava, né? Eu era a única aluna que fazia isso. Ela corrigia, e aí eu ia aperfeiçoando os meus estudos. Acabei o curso, eu falei, e daí? Eu não estou preparada ainda, eu preciso aprofundar. Uhum. Aí eu pedi indicação de livro, ela meio que escorregou, comecei eu a procurar. E finalmente eu consegui encontrar a astrologia védica, que é uma astrologia que é praticada na Índia, ou seja, eu juntei a minha paixão pela astrologia com a paixão pela Índia, né? Comecei a estudar, encontrei uma professora. No início eu comecei a estudar com uma professora meia bomba, né? Mas para um básico, né? Foi legal, e eu encontrei algumas pessoas interessantíssimas, maravilhosas, era um grupo só de mulheres, e eu fiquei amiga de algumas delas até hoje. E uma delas, que se tornou uma grande amiga na época, a gente hoje está afastada, infelizmente, mas ela era muito curiosa. E ela procurava, ela tinha insônia, então durante a noite ela ficava procurando. E ela me falou de uma professora, falou assim, olha, não tem aquele livro que a gente leu, que é de uma autora indiana? Pois é, ela está dando curso online. Falei, beleza, vou procurar. E aí comecei a fazer curso online com essa minha professora. O nome dela é Komila Sutton. Ela é indiana, mas ela, muito cedo, ela saiu do país e foi morar primeiro em Londres, ficou alguns anos lá e depois nos Estados Unidos. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E uma das razões pelas quais eu me identifiquei com ela foi, além de ela ser uma pessoa muito querida, ela é mundialmente conhecida, ela é uma das referências em astrologia védica, mas ela não perde a simplicidade e a simpatia, sabe? Ela é maravilhosa, ela é uma fofa. E também porque ela já é um pouco ocidentalizada. Justamente porque os indianos, eles têm uma mente muito focada em casamento e filhos. Para eles, a única forma de ser feliz é se casar e ter filhos. E ela se casou, se divorciou, porque ela teimou, porque ela mesma viu no mapa dela que a coisa era péssima em termos de casamento, e ela não teve filhos. Então ela destoou completamente do padrão. É claro, imagina a pressão da sociedade ali, né? Embora ela tivesse nascido no norte da Índia, de uma família com a cabeça mais aberta e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né? Então ela migrou para o Ocidente. E o diferencial dela é justamente esse. Ela fala a nossa língua. A forma de ela ensinar é muito mais fácil. E isso fez com que eu me tornasse uma astróloga também que consegue falar a língua de todas nós. Né? Muitas mulheres me procuram, claro que não só mulheres, muitos homens. As pessoas me procuram e elas querem saber o sentido da vida, né? Elas querem saber, elas querem satisfazer aquelas inquietações. Inquietações essas que eu já tive um dia, aliás, continuo tendo, né? Porque elas só vão aprofundando. Algumas dúvidas foram sanadas, mas assim, a coisa só continua aprofundando, né? E é uma coisa que eu acho interessante falar, já que eu falei de homens e tudo mais, uma das principais razões pelas quais eu procurei tanta gente, além de ser para satisfazer essas minhas inquietações internas, também foi para entender por que eu não conseguia me relacionar. Por que eu tinha um dedo tão podre
coisa não ia. Eu me apaixonava pelas pessoas erradas, as pessoas erradas se apaixonavam por mim. Era um quê de desencontros tão grande. E assim, meu Deus, o que que eu tenho de errado? O que que eu preciso fazer? Então eu fui fazer nessas técnicas de cura. Eu falei, eu preciso me curar, né? E Uhum. aí, bom, não me curei coisa nenhuma, porque isso não é, na verdade, não tem nada a ver com cura, não tem nada a ver, né? São outras questões Mas você várias. acha que tem a ver com autoconhecimento? Sim, Ajuda, né? ajuda muito, ajuda muito. Uhum. Ajudou a conhecer o meu mapa também e ver, filha, você tem o toque de Midas em vários aspectos da sua vida, mas essezinho aí Esse você sim. vai ter que passar. Sinto te dizer. Mas tudo bem, sabe? E aí, esse aprofundamento, principalmente no autoconhecimento, foi muito importante para mim. Até porque a gente não pode achar que a culpa é só nossa. Ó, eu tenho uma doença, né? Eu tenho um Uhum. problema. Nem achar que a culpa é do outro, o outro é que é um problema, né? Uhum. Porque na verdade não é bem assim. O buraco é bem mais embaixo, né? É uma questão de combinação, uma questão de aceitação, o que que você está procurando na verdade, o que que você quer, né? O que que o Uhum. outro quer também. Então, quando eu comecei a entender a dinâmica dos relacionamentos afetivos, a coisa ficou muito mais fácil. E aí, é claro que por conta disso, essa acabou se tornando uma das minhas especialidades na astrologia, né? Relacionamentos afetivos. É claro que eu vejo tudo, né? Adoro ver um monte de coisa, adoro ver saúde. Palestrei na Índia, porque essa minha professora, ela promove encontros, ela promove um congresso todos os anos. Ela também faz parte de uma associação britânica de astrologia védica, da qual também sou filiada. Então, ela meio que foi me levando, como ela leva os alunos. Como eu falei, ela é muito Uhum. generosa. E ela quer despertar nos alunos justamente esse dom de falar, de transmitir conhecimento, sabe? De ensinar. Uma coisa que eu adoro. Sempre gostei, já tá no meu DNA. Adoro ensinar. Eu E já você tá, dei aulas de você direito. tá dando, mas você tá dando curso de astrologia também, né? Eu já dei. Eu já Já dei deu? curso presencial, Uhum. mas a minha vida é uma loucura. Eu trabalho muito, eu faço muita coisa, né? Porque imagina, tem o meu trabalho de direito, que não é pouca coisa, né? E eu sou muito Uhum. séria, sempre fui, sou muito responsável, então eu não gosto de deixar passar mais de uma semana com o processo comigo. E tem também, além de ter. Você ainda não falou, mas eu vou falar. A ah, Renata é promotora de justiça também. E é durona. Duró, sou duró. Esse lado sensível e meigo, acho que ela deixou todinho lá para astrologia, porque ela é durona, é É, Caxias, é exigente, pois é. é fabulosa. Em tudo que faz, né? Em tudo que faz. Sou perfeccionista, né? Isso às vezes é bom Uhum. e às vezes é ruim, né? Porque a gente acaba se sobrecarregando muito. Então, imagina, eu sozinha, né? Eu fazendo todos os meus processos, eu trabalho e tudo mais. É, Tenho uma família que me demanda muito, porque né, os meus Uhum. pais sempre demandaram muita atenção. Hoje eu vou lá à casa deles uma vez na semana e assim, eu não te vejo há tanto tempo, estou com saudade, você não aparece uma vez na semana. Então, nesse nível a coisa. E aí também, muita gente precisa de mapa, é uma missão espiritual, sabe? Eu não gosto de Uhum. deixar as pessoas. Eu dou a consultoria, converso, atendo. Isso demanda muito tempo. E quando eu comecei a fazer o curso presencial, eu montei ele todo sozinha na minha cabeça. Eu vi um espaço, eu fiz o calendário, cronograma de aulas, os slides, era um sábado por mês, o sábado o dia inteiro. Então, assim, eu fazia absolutamente tudo, desde o café, do chá, da água, dos copinhos, dos biscoitinhos para todo mundo beliscar, sabe? Desse nível, assim. Aquele quadro para escrever eventualmente, projetor, tudo, 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 sabe? Hoje eu tenho um companheiro, já tá comigo já há uns 4 anos e pouco, né? E ele me ajuda. E aí a gente descia junto com as coisas na véspera, porque sábado de manhã já começava, e eu projetando e tal, a gente parava para almoçar, depois a gente continuava até por volta de 5 horas. Então, assim, sábado para mim, quando eu dava aula, eu não era ninguém,
sabe? A minha energia ia toda, porque eu me embora. dedico, eu Uhum, adoro. E as pessoas vão sugando, né, o conhecimento da gente. E era isso que eu uhum. queria. Mas era muito sacrificante. Aí quando acabou o curso, o pessoal ainda quis estender mais um pouquinho, eu fiz mais um pouquinho e aí acabou, né? E, sinceramente, hoje eu estou montando um curso online, porque vai ser muito mais fácil. Vai me demandar Uhum. muito menos tempo. Agora, meu público está crescendo, né? Porque eu vou também colocando muita coisa nas redes e tal, e aí as É isso pessoas que eu ia vão querendo falar. mais. Vão querendo Tem, mais, vão querendo tem, mais. tem Instagram, Pois é, tem YouTube. tem YouTube. Comecei a colocar também os Tem videozinhos no YouTube, YouTube. adorei. Hoje eu ouvi das energias de junho, né? Até porque é do nosso Aham, aniversário. é. E vi as meditações. Adorei, Gostou? adorei. As meditações planetárias. Pois É, é. gente, tá Aquilo ali lá, eu tirei Renata, da minha cabeça. YouTube Renata Neme. Adorei. Eu tirei da minha cabeça, eu falei, eu preciso fazer um negócio, tá todo mundo muito maluco, todo mundo muito ansioso de meditação. Eu falei, e as pessoas me pedem indicação. Eu falei, não, deixa eu ajudar, né? Aí eu tirei da minha cabeça essa meditação dos planetas, que tem tudo a ver, né? Aquilo tudo, aqueles processos todos que a gente precisa. E aí, estamos aí. É muito trabalho, mas é um trabalho legal, sabe? Os É dois muito trabalhos são trabalho, muito é muito legais. conhecimento. Quando a gente se conheceu, na verdade, pessoalmente, a Renata fez É meu mapa, né? mapa. Eu pedi a distância por e-mail, né? Que eu já estava aqui em É, Friburgo. E fui até ela e foi quando a gente se conheceu pessoalmente. E assim, para mim foi um bálsamo, porque a sensação eu sou desconfiada, né, você sabe. sei. Eu fiquei calada e fiquei Você ouvindo. ficou muda, olhando pra mim. Eu falei, meu Deus, Eu tem imagino alguma que coisa as minhas errada. sobrancelhas não falavam, né? Mas era assim, como ela sabe disso olhando aquilo ali? Porque a Renata me descreveu todas as minhas questões familiares, as minhas questões pessoais. Eu fiquei apavorada. E assim, e é diferente, né? Você podia explicar um pouco a É, diferença entre a ocidental e a védica. Porque a gente pode mudar até de signo, não é é, isso? Signo solar. exatamente, exatamente. Eu mudei, você não mudou. Eu mudei. O que que acontece? Falando em breves linhas, né? Isso, sim. A astrologia ocidental, ela enxerga o céu do ponto de vista da Terra, né? Então, vamos dizer, a gente está aqui na Terra, que é um planeta, portanto, tem os diversos movimentos de rotação, translação, tem o precessão também, que faz toda a diferença, que o movimento da precessão é o movimento da Terra que, ao girar em torno de si, e ao girar em torno do Sol, ela não faz esse movimento dessa forma retinho. O eixo dela é inclinado. E por ser um eixo inclinado, ela gira como um peão. Esse é o movimento de precessão. A gente chama de precessão dos equinócios, né? Uhum. E esse movimento de precessão, ele faz com que o nosso olhar para o céu, ele tenha uma determinada visão dos astros específica, né? E diria eu, até cientificamente distorcida, astronomicamente distorcida, já que a gente está vendo o ponto de vista de um planeta que está girando. Se a gente está num corpo em movimento, analisando outros corpos em movimento, essa visão vai ser um pouco distorcida, né? E aí lembra lá atrás que eu falei que eu amo física, eu acabei trazendo a física para cá hoje, né? E a astrologia védica, por outro lado, ela trabalha com um método da astrologia sideral. A astrologia sideral é uma forma de ver os astros em que você pega pontos fixos no céu e daí você traça a trajetória dos planetas e tudo mais, das constelações. Então, essa distorção de visão faz com que exista mais ou menos a diferença de 22 graus, ou seja, quase um signo inteiro. Um signo tem 30 graus, né? Quando a gente fala em 22 graus, é muita coisa. Então, se você tem um planeta lá no finalzinho do signo, provavelmente esse planeta vai continuar no mesmo signo. Mas se ele está mais ou menos na metade ou no início, ele vai para o signo de trás, para o anterior. Porque ao girar
né? A fazer esse giro como um peão, a Terra leva mais tempo. Então, existe esse atraso, digamos assim. Então, por exemplo, eu faço aniversário agora sexta-feira, dia 12. E 12 de junho, que aqui para nós do Ocidente seria Gêmeos, seria um Sol em Gêmeos, né? Para a astrologia védica, o Sol está em Touro. O Sol só vai para Gêmeos no dia 14 ou 15. Depende do ano, porque depende da hora, né? Então, eu sou de Touro. Quando eu descobri isso, eu fiquei em choque. Porque eu sempre me vi geminiana, né? Uma pessoa intelectualizada, como eu falei, curiosa, como eu falei, que tem o dom de me comunicar. Na época, quando eu era muito tímida, eu não abria a boca, né? Tinha um colega de faculdade que achava que eu era muda quando eu entrei na faculdade, porque eu não falava, mas por outro lado eu escrevia muito bem. E aí, quando eu desembestei a falar, pronto. Aí descobri o meu dom também da palavra falada, né? Mas então eu sempre me vi como geminiana. Imagina o choque de saber que eu era de Touro, aquele signo apegado, aquele signo, né, preguiçoso. Imagina, e todos os meus preconceitos vieram à tona. Isso é muito comum, né? Só que eu percebi, por exemplo, que o signo de Touro me dá muito mais estabilidade. Não me dá preguiça, mas me dá essa estabilidade. Me dá uma feminilidade maior também, né? Porque Gêmeos é regido por Mercúrio, e Mercúrio é eunuco. Mercúrio ele é assexuado. Então eu seria de repente uma menina, né? Ou então um meio menininho, meio, né? E, e não é o meu caso. Eu sou completamente feminina, mulherzinha, né? No bom sentido. Sou muito feminina. Então isso é energia de Touro. E eu gosto de comer, né? Eu descobri isso um pouco tarde, porque assim, eu quando era muito novinha, eu não comia. Eu tinha tanta sede de conhecimento, fome de conhecimento, que eu não comia comida. Eu era muito magrinha e tudo mais. Chegava a desmaiar às vezes, eu esquecia de comer, mas porque eu tinha aquela ânsia. E por outro lado também, eu tenho 4 planetas em Gêmeos. Então eu tenho muito da energia geminiana. Eu só não tenho o Sol em Gêmeos. Então isso a gente tem que ver também no mapa, né? E aí o fabuloso disso tudo é que, assim, é um conhecimento sem fim, né? Você vai aprofundando, você vai indo, vai indo e nunca acaba, sabe? Todo ano eu tenho procurado ir a algum congresso, né? Esse ano eu tive na Índia antes do estouro da pandemia. Na verdade, já tinha estourado lá, né? Mas na Índia estava tranquilo. Eu tive na Índia, participei da conferência, fiz uma palestra sobre astrologia médica. No ano passado eu fui a Londres, aí participei de um congresso, mas aí em Londres eu não falo não. Fico assistindo porque Londres o nível é muito alto. Até Aí parece. eu fico só Ainda assistindo. não. Ainda não. Aí no ano anterior eu fui à Índia também, palestrei, aí falei sobre relacionamentos, que é que é a minha especialidade, né? E por aí vai. Então agora eu alimentando as redes, né, com tudo isso, com conhecimento, para tentar despertar, para tentar trazer esse conhecimento de uma forma sensível, sabe? Chega de ficar com esse esnobismo de trazer termos em sânscrito para que ninguém consiga acessar. Não, gente, isso é para todo mundo, tá aí, o conhecimento sagrado tá aí, não é meu, não é seu, ele tá aí. A gente vai embora e o conhecimento vai continuar. Então vamos usá-lo a nosso favor. Essa sempre foi uma preocupação muito grande que eu tive. Aliás, com tudo que eu faço, sabe? Até com direito também. A gente tem que meio que ensinar a pessoa a raciocinar, né? E eu acho que o mestre faz isso. Tem que ensinar o discípulo para que o discípulo se torne mestre também. Isso eu vejo minha professora fazer. Por isso que eu admiro tanto, sabe? Por isso que eu vou seguindo o que ela vai fazendo, eu vou atrás. Eu não tenho tanto aquela reverência, porque eu não sou assim, e ela também não deixa, minha guru, beijar os pés. Não, ela não é assim, ela não deixa. Mas é um exemplo a ser seguido, né? E E você, assim, fala. o que eu vejo é que você procura sempre que fala traduzir, né? E isso é Sim, muito importante para quem ensina.
para quem ensina direito, para quem ensina qualquer coisa, porque a linguagem técnica é algo que você vai pegar com o tempo e se você quiser se aprofundar. Agora, quem quiser meramente compreender, entender ou iniciar um interesse por aquele assunto, quanto mais simples, né, você traduzir aquele conhecimento técnico, mais interesse você pode gerar, porque senão, Sim, né, você pode distanciar tanto é, a informação do interesse da pessoa e você tem essa facilidade imensa de traduzir com, sei lá, com palavras tão simples algo que é tão complexo, tão profundo, né? Que é um estudo muito profundo. sim, exato. Agora fala um Eu pouquinho da tento. sua, Do quê? dos seus bichinhos. Ah, eu tenho 9 gatinhos. Estou com 9, Simone. Eu sou alucinada por gato. Na verdade, eu nunca tive bichinho. A minha mãe sempre teve mania de limpeza e tudo mais. Eu não tinha também, não tinha tempo e tal. A gente sempre gostou, mas a gente não tinha. Aí, quando eu fui morar, bom, como eu falei, né? Eu me casei muito cedo, com 23 anos, 20, não, 24 anos eu me casei, com uma pessoa maravilhosa e tal, mas não deu certo. E 2 anos depois eu finalmente realizei meu sonho de morar sozinha, viver plena e feliz. E aí fui morar sozinha com 26 anos, mas eu trabalhava no interior, 26? 26. Eu trabalhava no interior, então ficava muito difícil ter bichinho, né? Ter Quando bichinho. eu vim para mais perto, eu ainda estava numa vida na batida e fazendo mestrado, emendei no doutorado, tudo mais. Quando eu finalmente me mudei para esse apartamento que eu tenho hoje, eu me mudei para cá, quando eu comecei a fazer a obra, eu já estava com aquele negócio. Bom, vou ser solteira convicta, porque a coisa tá difícil, né? Se meu dedo podre não vai rolar. E vou viver cercada de amigos O e mesmo vou ter dedo um podre, bichinho. o mesmo dedo podre que eu tenho no meu mapa, né? Não, o seu é diferente. Você também É, tem, mas só mas nossos eu também dedos são tenho, né? diferentes. Mas eu também. Nossos Quando dedinhos ela são, me, são quando ela diferentes. me disse isso, eu falei, ih, tá explicado. Mas aí Tá, quando eu mas vim pra cá, solteirice convicta. então, quando eu vim pra cá, então eu tinha isso na minha cabeça. Falei, eu vou ter um bichinho. Não sabia se eu teria é, gatinho ou cachorrinho. E aí eu fiquei ali, ai meu Deus, o que eu faço? Vou ter gatinho, vou ter cachorrinho, e eu sempre pensando, 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 até que eu cheguei à conclusão de que pro meu temperamento gato seria melhor, Uhum. né? Porque eu fico muito tempo fora de casa e tudo mais, e não tenho a menor paciência pra ficar levando bichinho para passear, não dá, não tinha É, condição. eu também sou gateira. Aí eu resolvi ter uma gatinha. Falei, eu vou ter uma gatinha persa. Aí fui procurar a gatinha persa. Quando eu cheguei lá, o espaço, que é aqui em Niterói, que é uma cidade onde eu moro, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Cheguei lá, o espaço, eu vi, fiquei procurando, vi uma gatinha linda, linda, toda dengozinha, toda tigradinha, pequenininha, filhotinha. Só que um gatinho se apaixonou por mim, grudou em mim e não saiu mais. Falei, e agora? Aí a moça falou assim: leva os dois, porque um vai fazer companhia pro outro. Aí eu levei o casalzinho. Levei o casalzinho, maravilhoso. Foi assim, amor à primeira vista e foi super fácil de cuidar, não achei dificuldade. É como se eu tivesse destinada a tê-los, sabe? Uhum. E aí, tempos depois, eles começaram a cruzar, cruzar, cruzar. E aí ela teve uma gatinha, um outro bichinho foi natimorto, né? Então ficou uma gatinha. Quando eu pensei em. Ela foi castrada, né? Até porque ela teve dificuldade com parto, ela foi fazer cesariana. E aí eu resolvi, então, castrá-la, para ela não ter mais problema e tudo mais. E aí, quando eu pensei em castrar a filhinha, já era. Ela já tinha cruzado com o pai e aí teve o outrozinho. Então, nisso eu tava com 4 gatinhos persas maravilhosos, maravilhosos. Nasceram vários, mas eles foram morrendo e ficou umzinho. Então, eu fiquei com 4. Aí, quando o João veio pra cá, meu companheiro, né? A gente tá juntando uns 4 anos e pouco. Ele louco por bicho, ele é alucinado. Eu não, eu gosto. Ele é alucinado, ele é alucinado. E aí, ele gosta muito de cachorro também. Ele gosta de qualquer bicho. Ele, não, ele assim, desvia de formiga na rua.
Ele salva a aranha que ele vê. Assim, ah, meu Deus, a aranha tá penduradinha, vou salvar. E aí, a gente ficou com pena de um gatinho, que é um gatinho vira-lata, mas morava, era criado por uma pessoa, um rapaz que alugava a casa dele. Ele veio morar comigo, o rapaz estava alugando a casa dele. O rapaz simplesmente tinha uma filha, acho que de 15 anos, sei lá, eles tinham um gatinho e tal. O cara mudou de mulher, a mulher nova não quis o gato, ele falou assim: olha, você arruma um novo dono pro gato, sim, vou colocá-lo na rua. João tentou, 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 não conseguiu. Aí, um dia que eu estive lá, eu ouvi o cara falando: olha, vou botar esse gato na rua hoje. Eu morri Já de levou pena. para casa. Lógico, o bichinho chorando e eu chorando junto. Ah, eu sou dessas, a Assim, Adriana também é dessas. Olha lá, todo... então, assim, maravilhoso, bichinho maravilhoso. Aí nisso, né, você vai pegando outrozinho, aí vai pegando outrozinho, vai pegando outrozinho. Hoje eu tô com 9. Mas assim, eu prometi que esse número é um número sagrado, né, na cultura indiana. Então eu falei assim, vai ser esse número e acabou. Acabou, acabou, acabou. Eu já falei com ele, porque por ele pegava todos os bichos da rua, mas eu falei, eu não sou Arca de Noé, não dá. E E é um aí apartamento, né? Vamos deixar claro que é um exatamente, apartamento. exatamente. Assim, hoje eu tenho que. Muitas coisas minhas estão destruídas, entendeu? Estofado, alguns fazem xixi, porque aí tem as tribos, né? Que um se dá com o outro e tudo mais. Então, fazem xixi de malcriação, aí fica aquele cheirinho. Então, eu vou precisar, tô me capitalizando, porque eu vou precisar fazer algumas adequações aqui no meu apartamento. Justamente por Uhum. isso, né? Para não ficar. Que hoje eu não consigo nem receber visita. O sofá fica com uma capa por cima, impermeável, Ah, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Mas eu gosto de casa arrumadinha, né? Eu sou toda arrumadinha, sou toda bonitinha. Ai, já viu. Mas enfim, é isso. Não falei das minhas viagens, né? Porque, assim, não, pode falar. Porque ela pode adora falar do viajar tempo? também. Pois é, Essa sou pessoa não para, não. alucinada, não para, não para, não para. Hoje, como eu tenho falado, né? Eu tenho aproveitado para unir o útil ao agradável, então eu vou aos congressos, quando eu estou de férias, né? Eu vou aos congressos, normalmente eu planejo minhas férias durante os congressos. Os Uhum. congressos de astrologia e aí faço viagem. Então, por exemplo, teve um congresso que eu fui a Londres, né? Que é esse da associação que eu adoro. E aí depois eu planejei uma viagem para Irlanda, sabe? Eu sempre combino quando dá, Uhum. né? Mas assim, eu gosto desses lugares mais inusitados, aqueles lugares que ninguém pensa em ir, mas que depois entram na moda, engraçado, né? Então, assim, tipo, eu fui para a Islândia quando ninguém falava em Islândia. Ninguém ia. Islândia, Aham. aquele lugar esquisito. Aí fui para a Islândia, adorei e tal, tirei foto, não, não, não. Tempos depois, até o Globo Repórter passou um programa da Islândia. E aí todo mundo começou a ir. E por aí vai. Eu fui ao Egito há Aquela milhares de leoa. anos. Aquela Foi leoa. foi na África. Eu tenho uma foto aqui, na verdade não é leoa, não. Não São lembro. dois Isso. leões filhotes. Aquilo é filhote, tá? São dois leões Eu lembro filhotes. dessa foto sua. É, eu fui fazer, foi, foi num carnaval que eu tirei uma folga maior e aí eu passei, eu fiz fiz uma volta pela África do Sul, né? Cape Town, Joanesburgo, Zimbábue, Botsuana e Zâmbia. Fui a esses lugares. Aí fui conhecer os leões, andei com os leões, todo mundo com medo, não tem medo nenhum, posei com a foto com os dois leões, andei no elefante. Nossa, fiz muita coisa legal. Foi maravilhosa. A viagem foi maravilhosa. Conheci as vinícolas, porque eu amo vinho. Esse aí é um dos pecados complicados, né? Para quem quer perder peso, para quem quer manter a saúde, é complicado. Eu falo que é o meu empecilho, Pois é, eu que eu adoro, adoro adoro. vinho. Adoro vinho também, adoro. Então, Mas assim, tô tentando reduzir, né? Porque não dá. Tô com a tendência a engordar depois da idade, não tem jeito. Então, eu sempre fui que magrinha, mas aí depois, né? Os anos vão chegando, os quilinhos também. Aí a gente é tem o que tomar mais metabolismo é que cuidado. muda, né? Exatamente, exatamente. É a questão hormonal, tudo isso. Mas, enfim, não falemos disso, porque isso aí é só derrota. Não, para com isso. Para, para com isso. Sabe que eu tô me acostumando? Eu tô me acostumando É. a ficar redondinha. Ah, é? É,
Eu já não estou mais ligando, não. Sei lá, acho que são os 50 chegando perto. Não... Mas é engraçado que quanto menos eu encuco, menos eu engordo. Então acho que me É, preocupar me engorda. é verdade. Mas é verdade. Tem Então esse. vou reduzindo as preocupações. E uma delas que era essa agora, eu estou me alimentando Aham, melhor, né? Assim, aham. qualitativamente, até por causa da artrite reumatoide. Mas o vinho eu não largo, Rê. Não Não, eu largo. também não largo, não. Não largo, não. Eu diminuo, né? Teve uma época que eu tava assim, tão estressada que eu chegava, eu tomava uma tacinha por dia. E isso não é legal, porque causa Uhum, dependência psicológica. Tipo assim, estou uhum. estressada, vou desestressar com vinho. Vou. Não, não pode Aham. ser, entendeu? Não pode ser isso. Aí eu dei uma segurada e hoje, assim, final de semana, e assim mesmo diminuí bem a quantidade. E eu já como muito bem. Eu sempre tive uma alimentação muito boa desde criança. Então é só dosar. Eu tenho uma saúde muito boa, graças a Deus, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Continuemos assim, ainda mais nessa época, né? Que a gente precisa ter uma imunidade alta, saúde boa, né? E E quem quiser fazer mapa, fala com a Renata aonde? pode falar no Instagram. Meu No Instagram é direct, Renata né? no direct, Renata Neme Astróloga. Nem é esse aí, nem é esse Instagram. Porque o Instagram, o que que acontece? De vez em quando ele dá uma bloqueada. Ele começou a ver que eu aumentei de seguidores tão rápido que ele me bloqueou. Então, por exemplo, eu não consegui seguir a Rede Sorella. O perfil da Rede Sorella, não consegui. Porque ele me bloqueou por alguns dias. E aí eu tô entrando aqui nessa conversa pelo meu Pelo seu Instagram pessoal, pessoal. que eu nem uso, nem tenho usado. Tenho usado mais o Renata Neme Astróloga, Mas aí, entendeu? quem quiser, eu vou escrever, que eu sempre faço na descrição Resumindo. do IGTV, eu Aham, boto lá a referência do astróloga. E aí, sim, quem quiser, entre em contato lá. Gente, eu isso aí. fiz faz uns anos e é sensacional, assim. Que bom que você Ela falou gostou. de. Olha só, uma pessoa que fala assim de em outras vidas, é um negócio. Você traz isso de outras vidas? Eu falei, gente, que pessoa é essa? E Mas a acertando gente sem tá me falando. conhecer, né? A gente está falando de uma astrologia kármica, a gente está falando de uma religião, de uma cultura, de uma tradição que Olha trabalha lá, com o sentido de reencarnação, né? Juliana falando que também Ah, fez com é. você. A Ju fez, é mesmo. Há muitos anos também. Isso aí. Lembrei. Então, é maravilhoso. Sem falar que ela tem esse jeitinho de falar, por pior que seja A o notícia, né? recado, ele é dado com tanto amor, com tanto carinho, com esse jeitinho dela falar, que a gente, que nem pesa, fica assim, fica aquela mensagem boa para a gente É. transformar em algo bom. Que a vida é assim, né? A gente tem que fazer do limão limonada, gente. Ninguém tá livre de problema, ninguém tá livre de negatividade. Mas a gente tem que fazer isso, né? A Tem, gente a tem que gente ter tem, leveza. Sem leveza, a coisa não vai, né? tem que tirar as lições e sempre com leveza, né? Exatamente. Obrigada, Rê. De nada, Adorei. foi um prazer. Apesar dos Pena, percalços iniciais pena que vai ficar tecnológicos, cortado aí o pedacinho da sua infância e da sua adolescência, tá porque aí bom. não, eu não consigo Eu mesma já gravar. cortei. Já corta, já Eu rompeu. mesma já cortei, já, porque é uma fase complicada. É daqui para frente, né? Até o meu psicólogo, eu vi que meu psicólogo estava aí, que eu tô meio sumida dele, mas ele tá sempre no meu coração, é meu mestre. E aí ele se surpreendeu, porque não sabia que eu estava com 9 gatos. Já estou, doutor, com 9 gatos. A gente, mas gato é uma energia muito boa. Eles transmutam energia. Eu recomendo todo mundo ter um gatinho, pelo menos um. Uma gracinha, né? Sem Eu, falar quando que dormia na sua casa, apareciam duas gatinhas, lembra? Ficavam, dormiam na janela, chegavam brincando comigo, né? Uma eu gracinha. tô com dois, né? Uma gatinha e um gatinho, porque as crianças arranjaram um cachorro que vale por 10 gatos. Sei. Cachorro dá mais trabalho mesmo. Então,
Disseram que iam cuidar e não cuidam, né? Como sempre. Sim, sempre. Então virei mãe de cachorro, que dá mais trabalho que gato. Senão eu também estava com um monte de gato. Eu já cheguei a ter 12 em casa. Mas em Nossa, casa, né? em casa é Eu tinha diferente. duas que eu não sabia, porque eu peguei do bueiro, eu e os meus vou pegando por aí. E eu não sabia a idade delas, não castrei a tempo. Quando eu fui castrar, as duas estavam. Aquela história, né? Ah, sim. Aí não castrei, deixei. Cheguei a ficar com 12 em casa. E aí Nossa, depois fui doando aos poucos, até que eu doando. fiquei com 5, porque eu tinha duas e cada criança quis adotar um. Mas eu adoro, É. São adoro maravilhosos, gatos. são um bichinho maravilhoso. Eu adoro também, adoro. Tinha uma aqui me rondando. Linda. É. Obrigada, tá? De nada, foi Gratidão. um prazer. Beijo. A gente precisa Beijo, tudo falar de mais bom. no por fora. É verdade. Tá Matar bom? saudades. Tá Matar a bom. saudade. É. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, boa noite.